Lucas capítulo 18, verso 15, 16 e 17, fala sobre as crianças, os pequeninos. E Jesus, ele chamou as crianças, dizendo: deixe vir a mim as criancinhas, os pequeninos, porque delas é o reino de Deus, porque dos tais é o reino de Deus. Por que Jesus mandou chamar as crianças? Porque os próprios discípulos, ainda não tinham aquele entendimento necessário, estavam impedindo as crianças de ir até Jesus, porque eram muitas crianças. Estavam levando muitas crianças para Jesus. E na concepção dos adultos, dos discípulos e das demais pessoas que estavam ali à volta de Jesus, as crianças estavam atrapalhando. Então eles começaram a impedir as crianças de ir até Jesus, impedir os pais, os responsáveis, de levar as crianças até Jesus, porque na concepção deles, as crianças estavam atrapalhando o Senhor Jesus. Mas olha o que Jesus fala: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Quer dizer, Jesus, ele não dispensa, ele não faz acepção de ninguém, seja criança, adolescente, jovem, adulto, idoso. Jesus não faz acepção, ele trata todos de igual modo. Mas existe um diferencial aqui que Jesus relata sobre as crianças. Que diferencial é esse? Jesus relata aqui que as crianças, elas não têm maldade, não têm pecado. Apesar de ser concebida em pecado, apesar de ser gerada do pecado, toda a humanidade, mas as crianças, elas são inocentes. Enquanto não atingir uma idade de maioral, uma idade de adulto, a criança, ela não tem aquela coisa, aquela maldade na sua cabeça. Enquanto ela não tiver maturidade, ela não tem maldade. Então, Jesus, ele fala a respeito disso aqui. Então ele fala: deixe vir a mim as criancinhas, os pequeninos, porque delas é o reino de Deus. Aí o versículo 17 diz assim: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Quer dizer, Jesus, ele fala aqui que todos os homens, todo ser humano deve receber o reino de Deus como uma criança, ou seja, sem
sem maldade no coração, sem orgulho, sem prepotência no coração, sem nada ruim no seu coração, deve receber o reino de Deus com coração puro, com coração aberto. É assim que a criança faz. A criança, ela, devido a ela não ter no coração malícia, maldade, então ela está sempre com o coração aberto. E aí, a criança, ela briga aqui com alguém e daqui a pouco ela já está abraçando esse alguém que ela brigou, que brigou com ela. Então a criança é assim, criança não guarda mágoa no seu coração, não guarda coisa ruim no seu coração. Por isso que Jesus fala aqui que aquele que não se portar como uma criança, ou seja, aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Então, para a pessoa receber o reino de Deus, tem que ser como uma criança, ou seja, tem que ser com o coração aberto, com o coração puro, para que o reino de Deus venha habitar na pessoa. O reino de Deus, ele está dentro da pessoa, ele entra na pessoa, o reino de Deus. O reino de Deus, quando nós entendemos o seguinte, que reino de Deus é uma coisa, e reino dos céus é outra coisa. O reino de Deus habita dentro de nós, e o reino dos céus é um lugar. O reino de Deus habita dentro de nós, e o reino dos céus é um lugar. Amém? Então, que todos